Jonas, capítulo 2, versículo 1. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vamos lá, nós começamos a nossa leitura no livro de Jonas, não no início da história, nem no final dela. Nós já começamos a leitura no ápice da história. Não é isso? Todo mundo que conhece a história de Jonas sabe que o ápice é a tal da baleia ou peixe grande, né? Mas esse não é o início da história. Nós sabemos que Deus, ele comissiona Jonas a uma missão de pregar a esse povo de Nínive. E Jonas, ele se dispõe, mas não para ir, mas para fugir da presença do Senhor. Então várias coisas acontecem, ele foge para uma outra cidade, pega um barquinho, começa uma grande tempestade, uma grande chuva. Essa história a gente já sabe, né? Conhece de cor. Aí entende que é por conta dele que tudo aquilo está acontecendo, lançam ele ao mar, e no mar chega a esse momento da história. No mar, um grande peixe o engole. Eu sei que para muitos aqui essa história é muito conhecida. Se eu falar, recita para mim todo o livro de Jonas, pode ser que você saiba, porque são só 4 capítulos, e é uma historinha bem fácil mesmo. Mas a Bíblia, a nossa Bíblia, é um livro vivo, é um livro assim que nos mostra, no mesmo texto, se você ler ele 4, 5 vezes, ele vai te falar coisas diferentes, no mesmo texto. Nossa Bíblia contém 66 livros, mas cada um é tratado de uma forma única. Muitos aqui já ouviram a história de Jonas várias vezes, mas o legal é que quanto mais a gente lê, mais a gente percebe o que a gente ainda não sabe. O que eu quero tratar com os irmãos aqui é que através desse livro de Jonas, do profeta Jonas, Deus, ele mostra para a gente que ele é um Deus longânimo, que ele é um Deus misericordioso, que ele é um Deus justo. Do que se trata o livro de Jonas? Bem,
não é simplesmente sobre o grande peixe, ou baleia. Não é sobre isso. Apesar que você fala de Jonas, geralmente as pessoas falam, é aquele da baleia, é aquele do peixe. Mas não é disso que se trata esse livro de Jonas. Para vocês terem uma ideia, o grande peixe é mencionado apenas 4 vezes em todo o livro. E também nem é sobre uma grande cidade, no caso Nínive, né? Ela é mencionada 8 vezes durante todo o livro. E também nem é sobre o profeta desobediente, no caso Jonas. Ele é mencionado 18 vezes apenas em todo o livro. Esse livro é sobre Deus. Deus é mencionado 36 vezes nesses 4 capítulos do livro de Jonas. Então esse livro não é sobre o peixe, não é sobre Jonas, não é sobre a cidade, não é sobre o povo de Nínive, né? Esse livro é sobre Deus. Vamos lá. De acordo com 2 Reis 14:25, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem foi Jonas. Jonas não aparece apenas aqui, no livro que leva o seu nome. O livro de Reis também fala dele. No capítulo 14, versículo 25. Lá nós vemos que Jonas era de um local chamado Gat-Efer, que era perto de Nazaré. Seu nome, Jonas, significa pombo. Ele era filho de Amitai. Jonas era um profeta da tribo do norte, que exerceu o seu ministério um pouco antes do profeta Amós. Durante a primeira metade do 8º século a.C., por volta ali de 760 a.C. Foi a época que Jonas profetizou. Mas eu disse aqui que ele era da tribo do norte, não foi isso? O que eram essas tribos do norte, né? Vamos lá um pouquinho mais de história. No ano de 931 a.C., depois da morte do rei Salomão, filho de Davi, o reino do norte, o reino de Israel, ele se dividiu em norte e sul. Norte passou a se chamar reino de Israel, e sul passou a se chamar reino do sul ou reino de Judá. O reino do norte, quem assumiu lá foi Jeroboão, filho de Nabate, tendo como capital Samaria. Este reino do norte continha a maioria das tribos. De 12 tribos, 10 foram para lá. Então, ou seja, a maior parte da população estava no reino do norte. E as outras 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram no sul. E o reino do sul ficou com o comando de Roboão, filho de Salomão, tendo como capital Jerusalém. Mas por que se dividiram? Da onde que veio essa história de reino do norte, reino do sul? Vamos lá. Salomão foi um rei de obras grandíssimas, maravilhosas. Foi um rei assim, realmente, que fez grandes coisas ali para o seu império e reinado. Só que essas grandes coisas que ele fez, teve também muitos custos. E para cobrir esses custos, como sempre, né, quem pagava era o povo. Então o tributo sobre o povo era muito alto. Após a morte do rei Salomão, o povo foi a seu filho, Roboão, para ver se aliviava um pouco essa questão. Agora que o rei morreu, a gente quer que abaixe um pouco os impostos e tudo mais. Roboão foi se consultar com alguns homens mais velhos, experientes, que deram certos conselhos para ele, conselhos bons. Mas ele não aceitou, ele não ouviu, ele não deu ideia. Ele foi até os conselheiros mais jovens, se aconselhou ali com jovens, tal, pessoal, que deu o seguinte conselho para ele: que o peso dos tributos que era imposto pelo pai dele, ele iria colocar um peso maior ainda sobre o povo. E o povo não gostou disso. Então eles escolheram Jeroboão para ser
o rei deles. Por isso que houve essa divisão. Aí eles foram para o norte, as 10 tribos foram juntos, enquanto Benjamim e Judá ficaram com Roboão na parte sul. Então daí que vem essa divisão. Se você quiser conhecer mais um pouco da história, está em 1 Reis, a partir do capítulo 12. Tem mais sobre essa história dos reinos, a parte norte, a parte sul. É bem interessante da gente conhecer mais, né? Eu falei disso porque eu disse que Jonas, profeta Jonas, era um profeta do reino do norte. Agora vocês entenderam? Questão de norte e questão de sul. Então Jonas era do reino do norte. Sendo que apenas o reino do sul, Benjamim e Judá, continuaram a obedecer e a adorar a Deus. Então o reino do sul continuou com Deus, enquanto o pessoal do norte foi cada vez mais se afastando de Deus. Como profeta de Israel, que é o reino do norte, Jonas viveu no mesmo contexto que Amós, que era uma nação que estava passando por um período de paz, de riqueza, de uma prosperidade. Porque os seus inimigos, que era a Síria e a Assíria, eles estavam bem mais enfraquecidos. Mas na questão espiritual, eles estavam muito pobres. Quanto mais rico eles ficavam, parece que mais pobres espiritualmente eles se tornavam. A questão espiritual, moral e ética desse pessoal do Reino do Norte estava assim se degradando cada vez mais. Jonas, ele foi comissionado por Deus para pregar em Nínive. É isso que nós vemos a partir do 1º capítulo. Deus, ele chama ele, Jonas, dispõe-te e vai lá pregar para aquele povo de Nínive. Nínive, que era a capital da Assíria. Como eu disse, tanto a Síria quanto a Assíria eram inimigos de Israel e também de Judá. Jonas foi enviado para lá para pregar a esse povo. Quem era esse povo de Nínive? Não era um povo bom. Não era. Era um povo ruim. Era um povo cruel. Eles eram conhecidos por sua crueldade, por sua maldade. Esse era o povo de Nínive. O livro de Jonas, ele focaliza nessa cidade de Nínive, que ela foi fundada por Nimrod, que foi bisneto de Noé. Essa era Nínive, um lugar que não era muito agradável, principalmente para quem via ou do reino do norte ou do reino do sul. E é para lá que Deus mandou Jonas. Foi para lá que Deus mandou o profeta Jonas. A aversão política dos israelitas e o preconceito que eles já tinham com esse povo, tanto na questão de aparência, de cultura, como também na questão espiritual, porque os israelitas se achavam assim os únicos beneficiários da aliança com Deus, da bênção que vinha de Deus, e eles tinham realmente preconceito com esse povo. Então isso fez com que realmente Jonas não quisesse ir para lá. E a princípio ele não foi. Essa história nós conhecemos bem, né? Mas para vocês entenderem o motivo, foi esse. Eles tinham preconceito com esse povo de Nínive. Jonas foi enviado a Nínive em parte também para envergonhar Israel. Vocês lembram que eu disse que o período que eles estavam vivendo espiritual era vergonhoso? Eles estavam ficando ricos financeiramente de material, né? Mas espiritualmente eles estavam ficando cada vez mais pobres. E Deus envia Jonas para lá para envergonhar o povo de Israel, pelo fato de uma cidade pagã se levantar um profeta estrangeiro para levar a justiça de Deus. Enquanto eles, como nação escolhida, né,
não deram ideia a nenhum profeta que se levantou, não deram valor, não aceitaram as mensagens enviadas pelos profetas. Então, em parte, Deus envia Jonas para lá para envergonhar essa postura de Israel. E o profeta Jonas, ele não tardou em descobrir, porém, que o amor e a misericórdia de Deus são estendidos a todos, que com Deus o negócio é diferente. Jonas descobriu isso. E não apenas o povo da aliança, um povo separado ali, tinha direito a Deus. Não. Jonas descobriu que o amor e a misericórdia dele eram para todos. Ler o livro de Jonas é ver o mundo com os olhos de Deus. Ler esse livro de Jonas é olhar o mundo com os olhos de Deus. Em que todas as nações, todas as raças, todas as pessoas são preciosas para Deus. Quando Jonas foi chamado para ir lá, Jonas ele já tinha dado a justiça dele para aquele povo. O fato dele não ter ido clamar, pregar naquela nação, é porque Jonas já tinha determinado que aquele povo não era merecedor daquilo. Jonas já tinha dado a sua justiça para aquele povo. Mas o livro não fala disso. É a justiça de Deus que nós estamos falando. A justiça de Deus é que queria alcançar aquele povo, não a de Jonas. Então, ler o livro de Jonas, a gente começa a perceber isso e aprender mais um pouco sobre como Deus age, como Deus olha para as pessoas. Neste contexto, nós vemos um Deus onde a sua justiça é revelada através da sua soberania. Nós vemos um Deus onde a sua justiça é revelada ao homem através da sua soberania. John Stott, que é um autor que eu sempre falo dele. Eu falo que ele é meu brother, né? Meu chegado, meu amigo, porque eu sempre leio, eu sempre busco coisas dele que eu gosto muito. Ele diz o seguinte a respeito da justiça de Deus. Em seu livro Cristianismo Autêntico, John Stott diz: a justiça de Deus pode ser concebida como um atributo divino. Nosso Deus é um Deus justo. Pode ser vista também como uma atividade. Ele vem ao nosso resgate. Ou uma realização. Ele nos confere a posição de justos. Para falar deste Deus a quem servimos, precisamos considerar seus atributos. Que é aquilo que ele é e que não muda. Atributos esses que não foram comunicados aos homens. Estamos falando de Deus, que é, e ele é onisciente. Ele sabe o que o homem pensa, ele sabe o que o Jonas estava realmente pensando, assim como ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós pensamos como igreja, porque Deus ele é onisciente. E esse Deus que ele é também um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, porque todos os lugares estão em Deus. Atos 17, 28 diz: porque nele vivemos, movemos e existimos. Tudo está em Deus, ele está em todos os lugares. Ele sabe, meus irmãos, aonde nós temos ido. Jonas não pegou Deus de surpresa. Ah, mas Deus mandou Jonas para lá, para ir para Nínive. Jonas falou não para Deus e foi para o outro lado. Poxa, e agora o que Deus vai fazer? Não foi isso que aconteceu. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o coração, conheceu o coração de Jonas. Ele sabia o que Jonas estava pensando e sentindo. E ele é onipresente, não tinha lugar que Jonas poderia ir longe da presença de Deus. Porque tudo está em Deus e Deus está em todos os lugares. Assim como com a gente também. Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe o que a gente sente, Deus sabe o que a gente faz, para onde a gente vai, Deus sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos
vivendo. Deus, Ele é soberano. Deus sabe. Pode confiar. A luta que você está vivendo, a batalha ali que você enfrenta, Deus sabe, Deus está contigo. Ah, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou, Ele está com você, Ele sabe. Ele se faz presente, sim. Jonas não era um qualquer. Jonas era um grande profeta. Ah, mas ele fez isso, mas ele foi um grande profeta. Ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele foi um homem moldado por Deus, trabalhado por Deus. E mesmo assim, um homem acostumado a ouvir a voz de Deus, tido como profeta, responsável por transmitir a vontade de Deus ao homem, ao povo, a uma nação, mesmo assim, em sã consciência, Jonas negou a missão que Deus deu a ele. Mesmo assim, Jonas fez o que fez. Muitas vezes nós também nos desviamos dos propósitos de Deus para nós. Isso também acontece com a gente. Ah, não foi só na Bíblia, foi só uma história, foi só com Jonas, não. Talvez não seja tão extremo igual foi com Jonas. Mas muitas vezes nós fazemos também isso. Ouvimos a voz de Deus, caminhamos com Deus, lemos a Bíblia, vamos à igreja, fazemos tudo certinho ali, buscamos a presença de Deus, mas muitas das vezes em sã consciência, nós falamos não, não quero, não vou. Não, não, não e não. Deus sabe disso. E sabe que o seu não pega Deus de surpresa, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. E como tem sido o seu relacionamento com esse Deus santo, justo, soberano? Sempre que eu falo de relacionamento com Deus, sempre que eu falo de soberania de Deus, eu lembro de um homem, carne e osso, como eu e você, um homem que teve dores, problemas, chorou, um homem chamado George Miller. Um homem fantástico, irmãos, um senhorzinho fantástico. Ele entendeu de Deus que ele deveria abrir orfanatos, e ele o fez. Mas, irmãos, sem um centavo no bolso. Sem um centavo no bolso. Se você procurar a história de George Miller, você vai se encantar e vai conseguir ver na história dele um Deus soberano. E um homem que se relacionava com Deus, que ouvia a voz de Deus e obedecia. E eu tenho aqui uma história contada por ele mesmo, George Miller, que ele fala o seguinte: era um domingo, dia do Senhor. Nosso dinheiro tinha acabado. Restavam apenas 2 centavos. Lembrando que estava ele, a esposa e um monte de criança. Restavam apenas 2 centavos. Nosso pão era apenas o suficiente para o dia. Orei ao Senhor, dei graças após o jantar, pedi-lhe que nos desse o pão de cada dia, significando literalmente que Ele nos enviasse o pão da noite. Enquanto eu ainda orava, prestem atenção nisso, enquanto eu ainda orava, dizia ele, uma irmã bateu na porta. Ele não tinha terminado a oração. Enquanto eu ainda orava, uma irmã bateu na porta. Quando eu abri, ela estava lá com o jantar na mão. E algumas horas depois, ela voltou com pão. O pão do dia, da noite e do dia seguinte. E ele encerra dizendo: nunca somos perdedores por fazermos a vontade do Senhor. Irmãos, orar com fé é orar conhecendo a quem oramos. É orar conhecendo a quem oramos. Jonas era um homem acostumado a servir. Ele era um profeta, irmãos. Ele tinha esse título. Era a vida dele, era o chamado dele, era o ministério dele. Ele era acostumado a ouvir a voz de Deus. Mas por causa do seu pré-julgamento, ele colocou isso à frente da sua missão. E ele passou por maus bocados. Agora, por exemplo, George Miller, um homem de Deus também, um servo, um homem simples, conhecia a voz de Deus, se relacionava com Deus, e ele sabia para quem que ele orava.
Tanto que antes dele acabar a oração, Deus já tinha dito amém. Deus já tinha abençoado a oração dele. A manifestação da justiça desse Deus soberano se dá também através da graça. Vamos voltar ao texto? Eu vou ler a partir do capítulo 2, versículo 10. Ok? Capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Ainda falando daquele meu amigo, John Stott, ele diz o seguinte: ninguém que não conheça o significado da graça pode compreender a mensagem das Escrituras. O Deus da Bíblia é o Deus de toda a graça. Graça é amor, mas amor de um tipo especial. É um amor que se inclina, se sacrifica e serve. O amor é gentil para o descortês, é generoso para o ingrato e não merecedor. A graça é o favor de Deus gratuito e imerecido. É amar o não amável, buscar o fugitivo, resgatar o desesperançado e erguer o mendigo das sarjetas para fazê-lo sentar-se com os príncipes. Graça, irmãos. Primeiro nós vimos que a justiça de Deus se manifesta ao homem através da sua soberania. E agora nós vemos que a sua justiça também se manifesta aos homens através da tua graça. Graça é aquilo que nos alcançou. Nenhum de nós merecia estar aqui hoje. Nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje. Nós não merecíamos a salvação que nos alcançou pela graça. O mesmo que aconteceu com os ninivitas, que eles foram alcançados por essa graça de Deus, por essa justiça de Deus, aconteceu também conosco. Como nós não somos merecedores de estar aqui, esse povo também não era. Meus irmãos, no olhar humano, o povo não merecia. O povo de Nínive era cruel, era ruim. Era ruim. Se nós hoje pudéssemos classificar, digamos assim, né, aqueles que merecem e não merecem, eles estariam nos não merecem. Mas a justiça de Deus vai além da nossa compreensão. Vai além da nossa compreensão. E nós temos que aprender e viver isso. A gente tem que parar com essa ideia de bandido bom e bandido morto. Para Deus isso não rola. Bandido bom é bandido convertido. Há um tempo atrás, há umas 2, 3 semanas, uma cantora famosa, uma jovem cantora, ela foi exposta publicamente pelo noivo, namorado, não sei. Mas o que me deixou mais chocado foi ver a reação do povo. Criticando, condenando aquela mulher, acabaram com ela. Uma vez aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci, e eu tomei isso para a minha vida. Errar é humano. Perdoar é cristão. Agora, julgar é ser Deus. Então eu paro no segundo. Só Deus quem julga. Porque só Deus que é onisciente, ou seja, só Ele sabe da verdade. Só Ele sabe por que a pessoa fez, quando a pessoa fez, o que levou a pessoa para fazer, o que fez a pessoa cair, o que fez a pessoa pecar, você não sabe. Então não julga. Assim como fez Jonas. Jonas, ele tinha aquele julgamento dele formado já, aquele povo não merece. E ele não foi. Mas não estamos falando da justiça de Jonas. Lembram disso? Estamos falando da justiça de Deus.
O povo de Nínive ouviu a mensagem da salvação e se converteram. Foram alcançados pelo próprio Deus, que é soberano, gracioso, salvador e justo. Mas Deus também, ele age com a sua justiça na vida de Jonas. Não apenas com aquele povo, mas também na vida de Jonas. Olha a oração que ele fez ao Senhor nesse capítulo 2. Parece que é outro Jonas. Tanto que no início do 3, ele se dispõe e vai. No 1, ele se dispõe e foge. No 3, ele se dispõe e vai. Porque ali Deus trabalhou na vida dele. Onde o bicho estava pegando mesmo na barriga do peixe, quase morrendo, ao fim, Deus trabalhou na vida dele. A justiça de Deus, ela se revelou na vida de Jonas, através da sua soberania e através da sua graça. Jonas também foi alcançado. Mas nós vamos ler o resto do texto, nós vemos que Jonas continuou com seu coração duro, coração duro, coração duro. Provavelmente, Deus ainda tinha muito que tratar em Jonas, tratar, moldar e continuar tratando. Diferente daquele povo, que ouviu, entendeu e se converteu. E aceitou a mensagem. Mudou a sua postura, mudou o seu jeito. Existe uma frase, que eu não sei o autor, mas eu achei ela muito interessante. Autor anônimo, né? Mas a frase é bem interessante e cabe para esse momento. Ela fala da graça de Deus. Ela diz: graça e misericórdia são expressões do amor de Deus. Graça para o culpado e não merecedor. Misericórdia para com o necessitado e desamparado. Paz é aquela restauração da harmonia com Deus, com os outros e consigo mesmo, a qual chamamos de salvação. Juntando tudo isso, paz indica o caráter misericordioso da salvação. Aquele povo foi alcançado pela graça e alcançou a salvação vinda de Deus. Meus irmãos, para concluir, o que eu consigo aprender e entender desse texto, olhando pelos olhos de Deus e não pelos olhos de Jonas, olhando com os olhos de Deus ali, eu consigo entender que a justiça de Deus, ela se manifesta na vida do homem através da soberania e graça. Assim como foi com Jonas, se revelou através da soberania e graça. Com o povo, Deus revelou sua justiça através da sua soberania e graça. Isso também acontece com a gente. A justiça de Deus se manifesta em nossa vida através da soberania dEle. Ou seja, Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a dor, a luta, a dificuldade, aquilo que está afligindo a sua alma. Ele sabe disso. Ele sabe. Por isso também que a justiça dEle é revelada através da graça dEle sobre as nossas vidas. Ele nos chama, Ele nos alcança, Ele nos busca, Ele nos perdoa, Ele nos aceita, Ele nos ama. Essa graça nos alcança. Isso através da poderosa justiça de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. E Ele foi assim com esse povo, e foi assim também com Jonas, e é assim também comigo e com você. Meus irmãos, vamos nos aproximar mais desse Deus, confiando na sua soberania e na sua graça. Não que eu estou sendo aqui repetitivo, mas eu faço questão de enfatizar isso. Porque por muitas vezes nós esquecemos que Deus, Ele é soberano, Ele tudo pode, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Nós nos esquecemos disso. Assim como por muitas vezes nós nos esquecemos que Deus tudo pode.
A graça dele tudo pode. Amém? Vamos tirar o nosso preconceito acerca das coisas e pessoas e deixar que a justiça de Deus seja feita, seja manifesta ao nosso próximo, através da soberania e da graça dele.